Este é o 7º vídeo da nossa série dedicada ao Reaper, produzindo música com Reaper. Neste vídeo, iremos aprender sobre grade de quantização e aprender a configurar o snapping, que é um recurso de atração aos pontos da grade. Vemos as linhas da grade que determinam a quantização aqui. Neste botão da barra de ferramentas, ligamos e desligamos a grade. Quando desligado, não vemos nenhuma linha vertical na tela. Quando ligamos o botão, passamos a ver as linhas verticais da grade. Para ligar e desligar as linhas da grade, também podemos usar atalho de teclado. No Windows, usamos Alt+G. No Mac, usamos Option+G. Veja, quando pressiono um atalho, as linhas somem. Quando pressiono o atalho novamente, as linhas voltam a aparecer. É uma forma bem mais rápida para ligar e desligar as linhas de grade. Para fazer ajustes na grade, clicamos direito no botão da barra de ferramentas para abrir o diálogo Snap Grid Settings. Neste diálogo, fazemos a configuração da grade. Ligamos e desligamos a grade aqui, que equivale a ligar e desligar usando o botão na barra de ferramentas. Aqui, configuramos o posicionamento da linha de grade. O padrão é semínima, 1x4. Vou alterar para colcheia, 1x8. Repare que agora aparecem mais linhas verticais. Vou alterar para semicolcheia, 1x16. Dessa vez, para semibreve, 1. E observe que agora aparece apenas uma linha vertical por compasso. Vou voltar com o valor padrão de semínima, 1x4. Também podemos alterar a forma como as linhas verticais aparecem. O padrão é a linha pontilhada. Desmarcando essa opção, as linhas verticais passam a ficar sólidas, digamos assim. Dessa forma, ficam mais evidentes. Eu prefiro trabalhar com as linhas verticais pontilhadas. Acho, inclusive, mais elegante. Podemos fazer com que as linhas sejam vistas por cima dos itens. Por padrão, as linhas ficam por trás dos itens, mas se escolhermos Over Items, as linhas verticais passam a ficar por cima dos itens. Em Under Items, as linhas ficam atrás dos itens. O que vale aqui é a sua preferência. O valor padrão é True Items. Esses são os ajustes que podemos fazer nas linhas da grade de quantização. Esses ajustes trabalham em conjunto com os ajustes de snapping. Aqui na barra de ferramentas temos o botão que liga e desliga o recurso de snapping, que podemos entender como sendo uma força de atração, um ímã. Pois então, aqui ligamos e desligamos esse recurso. Com o snap ligado, quando movemos o item, ele é atraído para as posições da grade. Neste caso aqui, quando movemos o item, ele é atraído para as posições de semínima. Quando desligo o recurso Snapping e desloco o item, ele não é atraído para nenhum ponto de grade, e dessa forma posso soltá-lo em qualquer lugar, qualquer posição. Também podemos usar atalho de teclado para ligar e desligar o Snapping. No Windows é Alt+S e no Mac é Option+S. Veja, ligo o Snapping. Quando desloco o item, ele é atraído para as posições da grade. Uso o atalho novamente, desligo o Snap e desloco o item, e ele não é mais atraído para nenhuma posição de grade. Posso deslocá-lo livremente. Acessamos os itens de Snap clicando direito no botão de Snap na barra de ferramentas. O diálogo Snap Grid Settings é apresentado. É o mesmo diálogo que já vimos antes. Na parte de cima, temos os ajustes para a grade de quantização e mais embaixo temos os ajustes de snapping. Aqui ligamos e desligamos o snapping, o equivalente a ligar e desligar o botão snap na barra de ferramentas ou usar o comando de teclado. Mas a primeira coisa que quero mostrar é mais aqui embaixo, a opção Snap to Grid at any distance. Essa opção fica marcada por padrão. Dessa forma, quando deslocamos o item, ele é atraído para as posições da grade. Quando desligamos o snapping, o deslocamento do item fica livre. Posso deixá-lo até aqui, pelo meio, entre duas linhas de grade. Irei abrir os ajustes de snap novamente.
Dessa vez, irei usar um atalho de teclado para isso. No Windows, usamos Alt L. No Mac, usamos Option L. O diálogo Snap Grid in Settings é apresentado e nele desmarca a opção Snap to Grid at any distance. Quando esta opção está desmarcada e o snapping está ligado, o item continua sendo atraído, porém somente quando nos aproximamos de uma linha de grade. Veja aqui no compasso 4. Quando arrasto o item e me aproximo da linha vertical que está no compasso 4, o item é atraído para esse ponto. E posso posicionar o item em qualquer posição fora da grade. Veja, quando desloco o item aqui pelo meio do compasso, o movimento fica livre, o item não é atraído. Mas quando aproximo o item da linha vertical que marca o compasso, o item é atraído. E para ajustar a distância em que o item passa a ser atraído para a linha da grade, configuramos esse parâmetro no diálogo Snap Grid Settings. Veja, aqui está configurado 4 pixels. Isso significa que quando arrasto o item e chego a uma distância de 4 pixels para uma linha de grade, o item passa a ser atraído para essa linha de grade. Quando a distância do item é superior a 4 pixels, o item não é atraído. Eu prefiro que a atração se dê por uma distância ainda maior, então vou no diálogo e configuro 8 pixels. Vejamos como fica a atração agora. Isso é uma questão pessoal. Só para demonstrar, irei aumentar a distância de atração. Vou configurar em 25 pixels. Vejamos. A atração ficou maior, mais forte. Mas lembre-se, esse comportamento só se dá quando a opção Snap to Grid Any Distance está desmarcada. Estando esta opção marcada, somente podemos posicionar o item em pontos da grade. Quando a opção está desmarcada, a atração passa a acontecer quando arrastamos o item e ele fica a 8 pixels ou menos de distância da linha de grade. Veja, quando a distância é maior que 8 pixels, não há atração. A outra opção que desejo mostrar é Snap Relative to Grid. Como vimos até agora, a atração é baseada na margem ou borda esquerda do item. Isso realmente só tem utilidade quando o primeiro transiente útil do item está bem próximo da borda esquerda do item. Quando o transiente está um pouco afastado, a borda esquerda do item, o posicionamento dos transientes, fica um pouco complicado porque a atração é baseada pela borda do item e não pelo transiente. Marcando a opção Snap Relative to Grid, podemos observar uma diferença no botão de Snap na barra de ferramentas. Essa diferença é para avisar que o modo relativo está ativado. Com esta opção, podemos posicionar o primeiro transiente significativo bem no ponto da grade, e com isso, quando deslocarmos o item, este será posicionado sempre de acordo com a relação existente entre o ponto da grade e o transiente. Observe novamente, o item começa fora de uma posição de grade. O transiente está posicionado bem na posição de grade. Quando arrasto o item, ele é atraído para as outras posições da grade, sempre mantendo a relação de posicionamento do transiente com a posição da grade. Esse é o modo relativo. Vou deixar desligado. A próxima opção que desejo mostrar é Grid Snap Settings Follow Grid Visibility. Por padrão, ela fica marcada. Quando temos a grade desligada e o snapping ligado, ao deslocarmos o item, ele não é atraído. Quando ligamos a grade e deslocamos o item, ele passa a ser atraído para as posições da grade. Como a grade não está sendo mostrada, não há atração. Esse é o comportamento padrão. Quando desmarcamos esta opção, a grade e o snapping deixam de ficar conectados. Veja, a grade está configurada em semínimas. Vou configurar o snap em colcheias. Agora, quando desloco o item, ele é atraído para a posição de colcheia mais próxima, não importando se a grade está ou não ligada e com que configuração ela está. No momento, ela está configurada em semínima.
Ou seja, o snapping, a atração, agora está independente da grade. Quando volto a marcar a opção Grid Snap Settings Follow Grid Visibility, a configuração da revolução de snapping fica indisponível, ou seja, a grade e o snapping ficam conectados. Quando desmarco a opção Grid Snap Settings Follow Grid Visibility, a opção Grid Snap Spacing passa a ficar disponível para ser configurada, ou seja, a grade e o snapping ficam desconectados, independentes. Então se configura o semibreve na grade e semínima no snapping com a opção Grid Snap Setting Follow Grid Visibility desmarcada. Quando desloco o item, ele é atraído para posições de semínima. A grade e o snapping ficam totalmente independentes. Vou deixar a opção marcada. Configurar a grade em semínima. Nessas outras opções, determinamos o que deve ser atraído. Por padrão, todas essas opções ficam marcadas, ou seja, todas elas são atraídas. Vejamos uma por uma. Aqui temos os itens de mídia sendo atraídos para seleção, marcadores e cursor. Então, por exemplo, se temos marcadores aqui, aqui e aqui, e temos uma seleção de tempo, de trecho, aqui, e o cursor de reprodução esteja posicionado aqui, quando deslocamos o item, ele será atraído para todos esses pontos, para todas essas posições. Atraído para a posição final da seleção de tempo, atraído para a posição inicial da seleção de tempo, atraído para a posição onde se encontram os marcadores e atraído para a posição onde se encontra o cursor de reprodução. Isso porque está determinado aqui em Snap Media Items. Para seleção, marcadores e cursor. A seleção também é atraída para as posições dos marcadores e para a posição do cursor. O cursor de reprodução é atraído para as posições da seleção e dos marcadores. Quando clicamos para posicionar o cursor de reprodução, ele é colocado na posição de final da seleção, no início da seleção e nos marcadores. Abaixo temos a atração à grade. A primeira opção é Media Items. Com ela marcada, os itens são atraídos para as posições da grade. A segunda opção é Selection. Com ela marcada, quando arrastamos para criar uma seleção de tempo, seus pontos de início e final ficam posicionados em posições de grade. Com a opção desmarcada, quando arrastamos para realizar uma seleção, esta não é atraída. O mesmo acontece com o cursor de reprodução. Estando a opção marcada, quando clicamos para posicionar o cursor de reprodução, ele é posicionado em pontos da grade de quantização. Todas essas opções podem ser marcadas ou desmarcadas de acordo com o gosto pessoal e as necessidades do usuário. Mais embaixo temos uma opção que atrai o cursor de reprodução para as posições onde se encontram bordas de itens em qualquer trilha. Vou criar mais trilhas para demonstrar. Vou posicionar os itens fora da grade. Observe, quando clico, o cursor de reprodução é posicionado em posições da grade. Mas também pode posicionar o cursor de reprodução nas posições de início dos itens, clicando próximo às bordas dos itens. O cursor de reprodução é atraído para as posições de início dos itens. Nesse. Isso é muito útil quando temos que copiar e colar itens. Quero alinhar esses dois itens. Corto este item, clico para posicionar o cursor de reprodução. Ele fica alinhado com a borda esquerda do item da primeira trilha. Então, colo o item que cortei e ele fica alinhado de forma precisa com o item de cima.
Esta é uma opção muito interessante, mas ela fica desmarcada por padrão. Neste diálogo também determinamos qual é o padrão para a função snap. O padrão é a opção OnlySnap at Start Stop Offset. Funciona assim. Quando arrastamos o item aqui, temos a borda do item, seu início, e também temos o marcador de offset de snap. Quando arrastamos para a direita, posicionamos o offset de snap mais para a direita. E será este ponto agora que será atraído para as posições da grade. Veja, vou arrastar o ponto de offset de snap totalmente para a esquerda. Agora, quando desloco o item, é a borda do item que é atraída para a posição da grade. É dessa forma que funciona na borda esquerda. Agora vejamos na borda direita. Temos aqui um som em modo reverso. Tratando-se de um som em reverso, a borda esquerda não é relevante. Na verdade, quero alinhar a borda direita com as posições de grade. Para isso, temos que alterar a opção no diálogo Snap Grid Settings. Escolhemos então a opção Snap Both Start End. Agora, quando deslocamos o item, a atração do item é baseada na borda direita. Neste exemplo, quero posicionar o item de forma que a borda direita fique alinhada com o compasso 17. Veja como a atração se dá com a borda direita. Esse comportamento é muito útil quando estamos editando sons em modo reverso, onde a borda esquerda não tem nenhuma relevância, e sim a borda direita que importa. Temos mais uma opção para dar mais flexibilidade ainda. Mouse Position Dependent. Com essa opção, o que interessa é onde clicamos com o mouse. Observe como o item é atraído agora. Para cá ou para cá. Se posiciona o ponteiro do mouse no final do item, a atração considera a borda direita e não mais a borda esquerda. Isso torna mais flexível ainda a edição em sons em modo reverso, mas a edição em itens normais também fica mais flexível. Podemos ter a atração baseada na borda esquerda do item ou na borda direita do item. Vou deixar a opção padrão, Only Snap at Start Snap Offset. A última opção que quero mostrar é Snap Media Items to Nurbe Media Items up to 10 tracks away. Esse é o ajuste padrão. É claro que podemos alterar este ajuste, mas vejamos como se comporta assim, dessa maneira. Eu quero alinhar este item com este outro item. Com a opção Snap Media Items to Nurbe Media Items up to 10 tracks away marcada, os itens não somente podem ser encaixados na grade, como também uns com os outros. Como com esse outro item aqui. Observe a linha vertical azul. Mas como quero encaixar com o item lá de cima, arrasto mais um pouco para a direita e me guio pela linha vertical azul. Não importa o item que eu arraste, a linha vertical azul aparece para guiar um alinhamento. Esse comportamento somente acontece quando a opção Snap Media Items to Nurbe Media Items up to 10 tracks away está marcada. Tem mais uma coisinha que quero mostrar. Talvez a característica mais poderosa do recurso Snapping do Reaper. Quando ligamos o Snapping pelo botão Snap da barra de ferramentas, os itens são atraídos para as posições da grade. Para a posição onde se encontra o cursor de reprodução, para posições onde se encontram marcadores. Agora, podemos ignorar esse comportamento de atração simplesmente usando a tecla Shift. E dessa forma, arrastamos o item livremente sem nenhuma atração. É um bypass do recurso Snapping. Observe. Com o Snapping ativado, temos a atração quando movimentamos o item. Se não quisermos isso nesse momento da edição, não precisamos desligar o Snapping. Basta pressionar Shift
e arrastar o item, e o arrasto do item fica livre, sem nenhuma tração. Pois é, como vimos, a grade de quantização e o recurso Snapping são muito poderosos e podemos fazer muitas coisas com eles. Neste vídeo, ficamos por aqui. Até o próximo!